Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 10 de abril de 2021 e eu queria trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Então, vou falar rapidamente sobre a vacinação, porque hoje eu já fiz um vídeo específico sobre ela, tinha muita coisa para falar, eu decidi separar, mas a gente chegou praticamente a 30 milhões de doses aplicadas no Brasil. Essa semana deu uma pequena acelerada, a gente chegou aqui a 5.177.000 doses aplicadas, mas tinha que estar acelerando mais para a gente ter uma vacinação mais ampla e poder chamar de vacinação em massa e chegar no final do ano com todo mundo vacinado. Se mantiver esse nível, não vai chegar no final do ano com todo mundo vacinado. Então a gente tem que dar um corre aqui para acelerar mais a vacinação. Mas enfim, essa semana a gente chegou aqui a 13.373.174 casos confirmados de Covid-19, mas parece que deu uma leve aliviada, porque há 4 semanas, né, a gente vinha registrando aqui 500 mil casos por semana e essa semana deu uma leve diminuída, a gente registrou 463 mil casos. Ainda é um monte de gente, ainda é muitas confirmações, mas diminuiu um pouco em relação às últimas semanas. E se a gente considerar que a gente chegou a 533 mil casos em uma mesma semana, depois caiu para 505 e agora caiu para 463, talvez a gente esteja de verdade diminuindo um pouco essa nova onda de aceleração que a gente observou. A gente tem aqui os casos novos por dia, a gente chegou ontem, gente, a 93 mil casos confirmados. Aliás, há 4 dias que a gente ficou aqui acima dos 80 mil casos confirmados. É muita gente confirmando, muitas confirmações, mas ainda não chegou naquele recorde do dia 25 de março, que a gente registrou mais do que 100 mil casos no mesmo dia. Se a gente olhar aqui as médias semanais, a gente vê essas médias muito altas, mas dando uma leve diminuída, e a gente vê essa desaceleração. Então essa semana a gente ficou com uma média de 66.156 casos por dia, e se a gente comparar com as semanas anteriores, eu vou começar a trazer assim como é que está a diferença das confirmações em uma semana em relação à semana anterior. Teve uma queda real de 8%. 8% a menos do que na semana anterior essa média. Então é uma redução considerável, vindo aqui de uma redução de 5% e depois de um período muito grande com aceleração muito forte. Olha só, a gente teve 18% de aceleração, depois 11%, depois 19%. Essa semana aqui foi um absurdo sair de 60 mil casos por dia para 70. Depois a gente teve um aumento aqui pequeno de 3%, um aumento médio de 5%, aí aqui diminuiu 5% e agora a gente teve um aumento, uma diminuição mais ou menos boa de 8%. Então aqui deu uma diminuída real em relação à semana passada, então a gente tem que celebrar um pouquinho, né? Que deu uma leve diminuída nos casos. Agora, gente, o meu modelo ainda não está 100% calibrado. Eu falei para vocês na semana passada que eu ia reestudar esse modelo, mas eu já vou tentar aqui fazer uma previsão com base nesse modelo. Acho que na semana que vem a gente fica mais ou menos no mesmo patamar dessa semana. A gente vai registrar talvez uma média de 64.700 casos por dia, se a gente mantiver a taxa de contaminação dessa última semana. Se der certo, na semana que vem eu explico mais quais são os ajustes que eu fiz no meu modelo para tentar retratar melhor a realidade do Brasil agora. Mas enfim, a projeção é isso, 452 mil casos para a semana que vem, a gente chegaria a 13.826.000 casos no dia 16 de abril. Vamos ver se eu erro para mais, né? Tomara que seja menos do que isso, tomara que a gente consiga não chegar num patamar tão alto. O meu sonho, gente, é voltar para aqueles patamares aqui de 300 mil casos por semana, e na verdade 300 mil casos por semana ainda é muita gente. O ideal seria menos de 200, menos de 100 mil casos por semana. Na verdade, o ideal não, né? O ideal seria zero casos por semana. Mas aqui estão as projeções para a semana que vem, chegando aqui no dia 16 a
826.075 casos. E aí, o que mais que eu posso comentar? Casos ativos. Continuamos com mais de 1 milhão de casos ativos, 1.232.000 casos ativos. Os sistemas de saúde dos estados estão um pouco menos sobrecarregados do que estavam aqui no meio de março, mas ainda estão com muitos estados com a lotação acima de 80%, se não me engano, são só 2 estados que a lotação do sistema de saúde que está abaixo de 80%. Então, por isso que é tão grave ainda a pandemia. Tem mais de 1 milhão de casos ativos, mais de 1 milhão de pessoas hoje com o Covid-19 diagnosticado que ainda não se recuperaram. Então, aí estão torcendo por uma plena recuperação e eu junto com essas pessoas. E, os óbitos, pessoal, antes de eu vir para a próxima slide, observar que a gente aumentou a letalidade. De novo, chegou a 2,6% essa taxa de letalidade, ou seja, que nem eu disse na semana passada, para aumentar 0,1% na taxa de letalidade de um país do tamanho do Brasil, tem que estar morrendo muita gente, e de fato morreu muita gente essa semana. 20.512 pessoas morreram essa semana, um pouquinho menos do que na semana passada. Mas ainda é um número absurdo, pessoal, 20 mil pessoas. A média ficou abaixo de 3 mil por dia, Mas a gente viu essa semana um recorde, teve um mesmo dia que foram 4.200 óbitos, mais de 4.200 óbitos no mesmo dia. É muita gente, pessoal. Eu não tenho muito mais o que dizer sobre isso. Só isso daqui, ó. Esse gráfico é um gráfico dos óbitos desde maio do ano passado, semanalmente. A gente observa aqui que a semana que menos morreu gente foi aqui, na semana que terminou no dia 6 de novembro de 2020, que vieram óbitos, se não me engano, 2.500 pessoas ao longo de toda a semana. Hoje, a gente tem mais do que praticamente 3 mil pessoas por óbito, vindo a óbito todos os dias. O que a gente já conseguiu registrar ao longo de toda uma semana, hoje a gente registra todos os dias. Então, essa redução aqui ela é ínfima, gente. Enquanto a gente não tiver pelo menos abaixo de 6 mil óbitos por semana, significa que a situação ainda é muito caótica no Brasil. A gente não podia estar perdendo 3 mil vidas todos os dias, gente. A gente tinha que estar se esforçando para salvar essas vidas, para diminuir esse número de óbitos. Como é que se faz isso? Só com diminuição da circulação viral, só com diminuição da mobilidade urbana e com aumento dos cuidados pessoais. A gente tem que incentivar o uso da máscara corretamente, cobrindo nariz e boca, bem vedada ao rosto. A máscara não pode ter espaços que o ar saia pelos lados. A vacinação tem que ser estimulada. A gente não pode ter pessoas que vão tomar a primeira dose e não aparecem para tomar a segunda dose. Isso daí, além de ser uma falta de cuidado pessoal, é um desperdício daquela uma dose que a pessoa tomou, porque uma dose não segura a imunização. Tem que tomar as 2 doses, tá, gente? No mais, era mais ou menos isso que eu tinha para comentar. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.